Yo, é, eu vou estar respondendo aqui agora a questão número 5 da lista de nivelamento que a gente passou para vocês. E essa questão ela pede basicamente para a gente transformar esse númerozinho aqui em uma notação científica, né? O que é uma notação científica? Quando a gente tem números muito grandes e números muito pequenos, isso é, números grandes quando, digamos, temos aqui, ó, 20. A gente tem um número aqui 20 normal. É possível que a gente escreva ele com um zero depois de uma vírgula. Basicamente é o mesmo número, mas a gente não costuma utilizar tanto esse tipo de coisa, embora esteja correto. Mas não, até pra gente economizar tinta de caneta e tempo de escrita, a gente esquece que esse carinha aqui existe, né? Mas alguns outros cálculos, se for fazer cálculo com decimal, esse vírgula zero aparece. Quando o número é dessa forma, a gente pode dizer que ele é um número grande, né? Bora utilizar esse termo. Então, a gente vai indicar o expoente da notação científica como positivo. Então, o expoente letra maravilhosa, expoente positivo. Agora, quando o número tá que nem esse daqui, ó, aqui em cima, que ele tem um zero como primeiro dígito, e depois desse primeiro dígito zero vem uma vírgula, a gente pode dizer que é um número de dimensões mais reduzidas, né? Imagine que a gente tenha, sei lá, 20 reais e 0,20 reais. 0,20 reais é a mesma coisa que 20 centavos. Então a gente consegue ter essa noção de que um número tem um valor menor, certo? Quando é nesse caso, quando o número for 0,20, e nesse caso esse zero daqui do final costuma ser esquecido também, fica só 0,2, dá na mesma, mas eu vou deixar aqui só para não ficarem com dúvidas, certo? Então 0,020, quando o número está dessa forma, o expoente, esses dois tracinhos aqui são para não repetir a palavra, o expoente é negativo, certo? É importante que vocês saibam essa diferença na hora de estarem fazendo as notações de vocês. Mas beleza, eu vou passar aqui a borracha para a gente fazer de fato o cálculo. O cálculo não, a conversão. Não sei se a gente pode chamar de uma conversão, mas a gente vai converter de uma notação para outra. Então, sim. Beleza. A notação científica, caso alguém não se lembre, é um número n, eu vou chamar o n de número aqui, um número multiplicado por 10 elevado a um expoente A. Vou chamar de A aqui porque eu ia colocar expoente, mas tem outra função na matemática, então a gente não coloca E não. Mas certo, esse n aqui, ó, ele tem que estar ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Ou seja, ele tem que ser entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algum desses números, certo? E os que estiverem dentro dele. Então, 1,2, 3,7, esses números assim, também são válidos para a gente colocar em forma de notação. Mas beleza. Qual o número desse daqui de dentro? Como é que a gente vai chegar, transformar esse número aqui em um número maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 9? A gente vai pegar essa vírgula daqui
Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom. Acho que eu consegui, ó. A gente vai pegar essa vírgula e passar pro lado até a gente encontrar. A gente vai andar uma casa. A gente ainda não encontrou um número que satisfaça aquelas condições. Vai andar 2 casas, ainda nada. 3 casas, ainda nada. Quando a gente chega na nossa quarta casa, com uma vírgula aqui, a gente encontra 5,25. É o número que satisfaz aquelas condições. Então a gente vai colocar naquela formulazinha, fórmula entre aspas, né? Aquele modelo. 5,25 vezes 10 elevado a quanto? Qual é o valor do nosso expoente? Na notação científica, o valor de nosso expoente vai ser o número de casas que a gente andou. Quantas casas nós andamos aqui até a gente encontrar um número que satisfazia aquela condição? 4 casas. Então, nosso expoente é 4. E como esse é um número que a gente vai considerar de dimensões reduzidas, o expoente dele vai ser negativo. Portanto, 0,000525 é a mesma coisa que 5,25 vezes 10 elevado a menos 4. É a mesma coisa. A gente vai utilizar cálculos assim, envolvendo... A gente vai encontrar dessa maneira aqui, porque sei lá, a gente vai ver a distância da Terra até o Sol, que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A gente pode evitar escrever um número assim tão grande como esse aqui, que é a distância, que é uma unidade astronômica, distância Terra-Sol. A gente faz como? A gente pega aqui pensando que tem esse zero, esse vírgula zero imaginário aqui, e vai andando as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente encontrou 1,5. 1,5 satisfaz aquela condição de que um número tem que estar maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. 1,1 satisfaz. A gente andou 8 casas, então 1,5 vezes 10 elevado a 8. Um número grande, ele termina com 0,0 e não começa com 0, então o expoente dele vai ser positivo. Quilômetros. Não pode esquecer nunca a unidade de medida. Esse mesmo número aqui grande que a gente utiliza muito em cálculos, não agora, mas a gente vai utilizar em gravitação, mas vocês podem encontrar isso na hora de calcular a velocidade da luz, por exemplo, em questão de velocidade média, que é o conteúdo de Física 1, a gente pode encontrar com esse carinha aqui. Então, para a gente evitar fazer cálculos com esse número enorme aqui, a gente opta por escrever dessa maneira. Fica bem mais simples e mais organizado também, além de poupar muito nosso tempo, que é crucial na hora de resolver as questões. Peço que vocês prestem atenção também, ó, nesse K que aparece aqui na frente do M, que ele é um prefixo, e os prefixos eles estão relacionados diretamente com o expoente que está com a base 10. Então, esse K é a mesma coisa que a gente escrever 10 elevado a 3, que é 1000. Então, 10 elevado a 3 metros. A gente utiliza dessa forma para simplificar ainda mais na hora de colocar o expoente. Tem gente que não coloca expoente, tem gente que coloca direto 1
quilômetro, por exemplo. 1 quilômetro é a mesma coisa que a gente escrever 1 vezes 10 elevado a 3 metros. Então, peço que vocês verifiquem como é que esses carinhas aqui se relacionam, porque isso vai ser muito importante e vai ajudar muito na hora de resolver outros tipos de questões que envolvam essas grandezas, certo? E também para que vocês compreendam melhor ainda como essas notações científicas funcionam, eu faço uma pergunta para vocês. Por que quando um número tem vírgula zero, um número que a gente considera grande, ele vai ter um expoente positivo? E por que quando ele começa com 0, é um número pequeno, ele vai ter um expoente negativo? Então eu faço essa pergunta para vocês e espero que vocês consigam encontrar as respostas utilizando a matemática.